Que bom que você está aqui conosco para aprender um pouquinho mais a respeito das histórias de Jesus. Eu estou aqui com meu grande amigo... Felipe. Quantos anos você tem, Felipe? Eu tenho 13, eu farei 14. Beleza, o Felipe está com a gente e nós participaremos hoje da lição de número 3 do terceiro trimestre. Como é que é o título da nossa lição aí? É Tudo para a Glória de Deus. Tudo para a Glória de Deus. Só fazendo um adendo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem um link aqui embaixo, tá? Entre no link, preencha aí os seus dados e você vai estar concorrendo a esta coleção aqui, ó. Se você não tem ainda, é super bacana. É dela que a gente tira as lições da Escola Sabatina dos Adolescentes. Participe conosco. Mas vamos lá, Felipe. Qual que é o verso áureo da nossa lição de hoje? É Marcos 6, 30 ao 31. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhe disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Mas peraí. Jesus estava querendo tirar férias, é isso? Jesus precisa de férias? Precisava de férias? É que ele, por andar fazendo muitos milagres, isso tudo, ele acabou, junto com os seus discípulos, se separaram em dois, foram para uma missão. Isso! E nessa missão, quando eles voltaram, eles queriam contar tudo para Jesus, tudo. Só que eles estavam cansados, fisicamente e mentalmente. Então Jesus decidiu fazer tipo uma pausa, só que não é uma pausa para relaxar e tudo. É uma pausa para se comunicar com Deus. Perfeito. Com oração, ficar no meio da natureza. Muito legal. Eles voltaram empolgadaços. Eles viram que eles conseguiam fazer milagres, eles conseguiam até curar as pessoas, eles conseguiam falar para as pessoas a respeito do amor de Deus. E quando eles chegaram, aquele monte de gente falou assim: Jesus, olha só o que aconteceu. Jesus, calma, gente, peraí. Vamos para um lugar mais tranquilo, onde a gente possa conversar com calma, sossegados. E daí, naquela conversa, Jesus ia corrigindo os problemas que eles tiveram, Jesus ia elogiando, Jesus ia mostrando para eles como seria o trabalho deles depois que Jesus não estivesse mais com eles. O problema é que esse descanso durou pouco. Porque quando as pessoas que estavam em volta de Jesus viram que Jesus tinha desaparecido, entre aspas, aí, né? As pessoas começaram a procurar. Mas cadê Jesus? E daqui a pouco as pessoas encontraram Jesus de novo. E daí começou a se reunir uma multidão em volta de Jesus. E Jesus ficou com dó daquelas pessoas. Jesus falou assim: olha, essas pessoas precisam de ajuda. Jesus então começou a curar. A contar histórias. A contar a história para eles. E o tempo foi passando. E como a história de Deus é tão maravilhosa, eles nem perceberam o tempo se passando, eles perderam a noção do tempo. Isso que é uma coisa muito legal. Quando a gente fala de Jesus para as outras pessoas, isso tem que estar tão dentro da gente, a gente tem que estar tão impressionado, tão feliz com aquilo, que é tão natural. Você nem vê o tempo passar. Você está falando daquilo que Jesus fez por você. E Jesus estava falando, e de repente ele viu que o dia se passou. Se passou. O dia estava acabando. E tinha aquele monte de gente ali. E Jesus vira para os discípulos. E o que ele fala para os discípulos? Sim. Vamos buscar algo para eles comerem. Escuta aqui, ó. Não dá comida para esse povo aí? Aí teve um discípulo que foi atrás de comida. Foi o André. Ele procurou, mas aí acabou não achando. Na verdade, acabou achando sim. Verdade. Acabou achando um menino que tinha uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Verdade. O André achou um garotinho que tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Mas era uma multidão gigante. O próprio André chegou assim e falou: Jesus, tem alguma coisa errada aqui, Jesus. Eu achei esse guri aqui com essa comida aqui. Mas Jesus, aqui não dá pra nada. Ainda falou assim: olha, 200 denários de pão não seriam suficientes para essa multidão. Se a gente fizer uma conta aqui meio rápida, vou fazer uma conta de qualquer jeito aqui, tá? Conta de padaria, como diz o pessoal. Imaginar que um trabalhador ganha aí R$150, que é pouco, mas R$150 por dia. Se a gente fizer as contas, são 200 denários, seriam 200 dias. 150 vezes 200 daria o quê? 15 mil aí, vezes 30 mil reais. Era muito dinheiro só de pão para aquele povo, hein? Mas nem é o suficiente. E nem ia dar para todo mundo. E o que Jesus fez, então? Ele falou para todos se acalmarem e sentarem. E pegou a cesta e pediu a Deus para... Pediu que Deus abençoasse. Abençoasse. E Jesus começou a distribuir para o pessoal. Exato. E Jesus pegou a cesta, deu graças a Deus e foi distribuindo.
e tirava um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço. Acho que Jesus tirava rapidão, né? Porque era muita gente, ele fazia assim, ó, põe aí. Aí Jesus pensa assim, o próximo, põe aí, põe o próximo. E eles foram distribuindo. E as pessoas estavam sentadas ali na grama e todo mundo foi comendo. E deu pra todo mundo? Deu. Até sobrou. Isso, não só deu, como sobrou. E Jesus então falou o seguinte, agora, pega os pedaços que sobraram, Claro. E junto. guarda, tá? Aqui ninguém é descuidado, não pode largar tudo de qualquer jeito, não, ó, vamos juntar tudo isso daqui, junta tudo que sobra, não deixa nada esparramado por aí. Quando o povo viu que Jesus estava curando as pessoas, que Jesus era muito inteligente, que Jesus dava comida para eles pensaram assim, o que nós vamos fazer com Jesus agora? Eles falaram assim, o povo começou assim, nossa, a gente tem que coroar ele a rei. Como isso pode ser, isso vai ser fantástico, incrível. Então contaram para os discípulos, e os discípulos, eles falaram assim, nossa, uma ótima ideia. E eles estavam conversando entre si, até que Jesus aí percebeu o que estava acontecendo. Isso, legal. Eles falaram assim, vamos transformar Jesus em rei, vamos agora a nossa chance. Se a gente, é hoje ou nunca, nós vamos pegar e vamos transformar Jesus em rei. E o que Jesus fez? Ele falou para os discípulos, discretamente assim, vamos para... Cafarnaum. Ir pro lugar onde que tenha tranquilidade, pra, né? O descanso deles que iam. Isso. Jesus falou assim, pega o barco e ó, vaza. Vão saindo. Vamos zarpar. Vamos. Eles ficaram meio bravos. Foram pro barco, chateados, assim, poxa, era a chance que a gente demoramos, a gente deu bobeira. E eles estão indo pro barco, e quando eles chegam no barco, Jesus se atrasa. E eles ficam ali no barco, cadê Jesus? E começou a escurecer. Ó, gente, se não for agora... Não vai. Mas Jesus mandou, Jesus tinha autoridade. Quando Jesus fala, as pessoas obedeciam. Quando Jesus falava, as pessoas obedeciam. Daí eles pegaram o barco e começaram a se afastar. Enquanto eles estavam se afastando, Jesus vira para a multidão e falou assim, gente, ó, todo mundo para casa. Pode voltar todo mundo para casa aí, tudo certo, tá todo mundo com a barriguinha cheia, hoje foi um dia muito legal, podem voltar para casa. Jesus falava de uma forma mansa, mas Jesus falava como alguém que tinha autoridade. Quando Jesus fala isso, então, as pessoas começam a se afastar. Nossa. Enquanto isso, os discípulos estão lá no barco, remando e bravos, né? E bravos, e murmurando. Porque a gente devia ter transformado Jesus em rei, a gente não fez. Eles começaram, sabe o quê? A duvidar de Jesus. Perdendo a fé. Exato. Assim, será que Jesus realmente é o Filho de Deus? Será que Jesus realmente era o Messias que a gente esperava e que haveria de vir para poder nos salvar? E olha que legal, tem um texto que eu achei muito legal, vou até ler para vocês, que eu achei muito legal mesmo aqui, ó. Tá na página 218 do livro O Libertador, esse livrinho aqui, ó. Ao invés dos discípulos ficarem felizes, ou seja, a lembrança daquele dia glorioso, daquele dia precioso, que deveria fazer com que eles ficassem cheios de fé e de esperança, eles se esqueceram de tudo. Eles ficaram chateados, e os seus pensamentos eram tormentosos e nada razoáveis. E olha só o que Deus fez. E o Senhor deu a eles algo mais para afligir a alma e ocupar a mente. Olha que interessante. Quando eu fico reclamando demais das coisas, quando eu fico falando, chateado e ocupando a mente com porcaria, Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente para que a gente possa se lembrar dele. E quando eles estavam ali bravos e nervosos e irritados, Deus permitiu que o que fosse se aproximando? Uma tempestade. Uma tempestade. E a tempestade foi vindo devagarinho, e a hora que eles viram, eles estavam no meio da tempestade. E daí eles ficaram desesperados, com medo, e começaram a remar, igual uns doidos. Mas não estava conseguindo. E daí quando eles viram que eles não estavam dando mais conta, eles pediram ajuda para quem? Jesus. Enquanto eles estavam lá, no meio da tempestade, Jesus estava na beira da praia, só observando, vendo o que eles estavam passando. E Jesus, como um bom pai, se compadeceu deles. E Jesus então começa a caminhar sobre na água. Águas. Olha que legal, cara. Massa demais. Jesus caminhando na água, e Jesus vai se aproximando. Só que a hora que Jesus se aproxima deles, o que acontece? Eles acabam vendo um vulto andando sobre as águas, e eles começaram a ficar com medo. Que tipo assim, em meio de uma tempestade, alguma coisa andando sobre águas que é impossível, só pode ser um fantasma, eles estavam pensando. Sim, existiam muitas histórias naquela época de fantasmas ali. Agora eles vão morrer de vez. E daí quando eles viram e acharam assim, é um fantasma, Jesus falou assim, opa, acalme-se, sou eu. E daí tinha um discípulo que era mais apressadinho que os outros. O que ele fez? Eu falei assim, Senhor, me deixe ir até você. Isso. Ah, é senhor mesmo?
deixa eu andar então. Quem que era? O Pedro, né? O Pedro era sempre sempre mais saltadinho. E daí Jesus fala assim, venha. vem. E o que Pedro faz? Ele começou a andar, pisar nas águas, andando, e tava andando sobre as águas. Só que ele acabou tendo medo, ele acabou, tipo assim, vendo, tipo assim, a tempestade e tudo, e começou a se desesperar. E por causa disso, ele acabou desviando o olhar de Cristo, perdendo aquela fé que estava tendo naquele momento, onde que ele acabou se afogando. Essa é a grande lição. Quando a gente desvia o olhar de Deus, a gente vai ter problemas. Pedro desviou o olhar de Deus, talvez pensando assim, olha, olhou para os discípulos, tô andando na água, olha aqui, eu sou o cara. A hora que Pedro desviou o olhar, a tempestade forte, Pedro teve medo e Pedro afundou. E a hora que Pedro afundou, Jesus estava ali do lado, segurou estendeu a mão para Pedro e falou assim, Pedro, eu tô aqui com você. A lição de hoje, todas essas coisas que foram feitas para a glória de Deus, mostram pra gente que a gente não precisa ficar preocupado quando tivermos problemas, mesmo com fome, Jesus está sempre do nosso lado, disposto a nos ajudar. Veja, Jesus ajudou os discípulos no momento em que eles estavam estressados, Jesus deu comida para a população e Jesus salvou os discípulos no momento da tempestade. Jamais se esqueça, você tem um Deus que te ama de paixão. Jesus veio e morreu por você. E Jesus vai voltar para que você possa ir para os céus com Ele. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado porque aprendemos na lição de hoje que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está atento às nossas necessidades e está sempre disposto a fazer o que for necessário para que sejamos salvos. Continue conosco, nos ajude a fazer sempre a Tua vontade e, por favor, nos leve logo para os céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.